Boa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida nessa segunda-feira, dia 27 de julho de 2020, por volta de 8 horas da noite, aproximadamente. Eu vos salto com a graça e paz do nosso Deus, que todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você acompanhe comigo nesta noite Tiago, capítulo 2. Vamos meditar e falar um pouco a respeito de Tiago 2. A palavra de Deus, ela tem que ser bem-vinda e bem vista entre nós. Porque, na verdade, quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando do manual da minha vida e da sua vida, o manual da nossa alma. É daqui que procede as maiores riquezas que um homem e que uma mulher pode adquirir. É da palavra de Deus que procede a vida eterna, vida tal que, como diz a própria palavra, ela é eterna, ela não se acaba. Porém, se tal pessoa não tem essa palavra como base da sua vida, ela também pode perecer por desprezar a palavra de Deus. E falando em desprezo em relação à palavra de Deus, eu peço desde já que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Ele não será postado no Facebook, tão somente ficará no canal Falando com Deus. E se você assim achar por bem, pegue-o e envie a pessoas que com certeza precisará de ouvir aquilo que o Espírito Santo vai falar comigo e com você nessa noite. Espero que desde já você compreenda e fique até o final, para que então Deus possa nos abençoar. Que o Espírito Santo possa abrir o meu e o seu entendimento. Não só a minha boca, porque eu posso até de repente falar coisas que não convém, mas espero que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, para que então venhamos ser abençoados mediante essa palavra. Já abriu a sua Bíblia? Demorei um pouco para que você procurasse então aí, tá bom? Vamos lá. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem, ou uma pessoa, com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sordida vestimenta, atentados para o que traz as vestes preciosas, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Pois bem, vamos parar por aqui. Nós, eu e você, não podemos fazer distinção de pessoa, assim como também Cristo não faz distinção de mim ou de você. Todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele é bem-vindo ao Senhor Jesus. Ele fala claramente que ele está à porta, o coração do homem e da mulher, e que ele bate. E tanto que esse versículo ele está na interface do vídeo, ele fica, geralmente é o primeiro.
Ele está à porta e bate, chamando, convidando a pessoa para que então ele possa entrar naquela vida e mudar aquela vida. Ele não faz distinção do rico ao pobre, do que se diz justo ao ladrão. Ele não olha para a classe social da pessoa, ele não olha para a cor da pessoa, ele não vê essas coisas, ele não tem preconceito, porém ele olha o coração. Como eu falei no vídeo anterior, que o fato dele ter chamado Davi é porque ele viu o que Davi fazia em oculto, a coragem que ele tinha, o coração de Davi. Quando ele quer mudar a vida de um homem, é porque ele vê que aquele homem tem um bom coração e o chama para servir, assim como aconteceu com tantos outros. Porém, alguns no meio do caminho se corrompeu. Por exemplo, Davi foi um deles que se corrompeu, mas depois se voltou novamente para Deus. Saul também, o primeiro rei de Israel, foi um deles que o Espírito Santo habitou em Saul e fez então Saul ser transformado em um outro homem, em um novo homem, com os pensamentos novos e decisões novas, assim como também Davi, assim como também Salomão e tantos outros reis de Israel. Mas eu não estou aqui para falar dos reis de Israel. Eu estou aqui, na verdade, para falar de que o Espírito Santo escolhe você nesta noite e ele não vê você como uma pessoa qualquer. Ele vê você como uma pessoa que, embora não estando apta para fazer a obra de Deus, e nem tão pouco apta para entrar no reino de Deus, mas ele chama justamente a mim e a você para isso, para perdoar o meu pecado, o seu pecado, e nos fazer aptos a entrar no reino de Deus. Não porque merecemos, mas porque é uma promessa que ele fez. Você vê que vai falar aqui no 5, né? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E ele prometeu um reino àqueles que o amam. É tanto que lá em 1 Coríntios 2,9 ele vai falar acerca disso, que o que ele tem preparado para o homem, para aqueles que o amam, é as coisas do reino dele. É coisa que o homem terreno ainda não viu. São coisas que o homem terreno ainda não ouviu. São coisas que o homem não imagina. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está falando dessa promessa de 1 Coríntios 2,9 aqui, aos pobres desse mundo. Pois bem, aí ele vai falar mais à frente, do 6 em diante. Depois você pode até estar aí meditando em Tiago, capítulo 2 inteiro, pois é muito interessante. Ele vai falar que os ricos desse mundo, que têm aprisionado os pobres, que têm colocado o pobre ali naquele ciclo e têm brincado, têm se andado com o pobre. São os ricos, são os estudados, que têm aprisionado aqueles que não têm estudo algum, que têm humilhado aqueles que não têm dinheiro, que não têm nada neste mundo. De repente, esse alguém pode ser eu e pode ser você, que não tem nada nesse mundo. Não tem problema, o que Deus tem preparado para nós, esse mundo também não existe. Não existe nesse mundo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. São coisas muito mais além daquilo que um rico possa prometer, do que a terra possa prometer. É algo maravilhoso, que nós devemos continuar sendo pobres, não nesse mundo, mas para este mundo. Nós temos que procurar ter uma vida decente, de qualidade aqui, se assim o Senhor permitir. Isso não são palavras de pessoa derrotada que eu estou falando. É porque, na verdade, a própria palavra diz: antes que você determine algo ou alguma coisa, você primeiro tem que falar, se o Senhor assim o quiser, aconteça isso ou aquilo. Porque não conhecendo eu amanhã, como posso eu me programar para o amanhã ou para daqui a um ano, o que eu terei ou o que eu serei, sabendo eu que o amanhã eu não conheço. Hoje eu sei que estou aqui falando com você. Amanhã eu já não sei mais, pois não está patente aos meus olhos essas coisas. Não está patente a mim, tão somente a Deus. Muitos são os homens que fazem projetos e são frustrados no meio do caminho. Aliás, todos os dias tem pessoas que são frustradas. A morte vem, o abraça e o deixa frustrado. E muitos daqueles que perdem a sua vida, ainda perdem também a salvação. E quando eles se deparam e veem ao seu redor o mundo espiritual, já não lhe resta mais
nenhuma chance de voltar atrás. É por isso que eu sempre falo nos meus vídeos que você, que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Temos que buscar a promessa de Mateus 6,33 para que então venhamos ter uma vida saudável com Cristo. Porque o que Ele prometeu para nós é glorioso, é imenso. E eu espero que o Espírito Santo possa tocar em você, que de repente ainda não se entregou para Cristo, que não desceu às águas, que você que ainda não conhece nada sobre as coisas de Deus. O primeiro passo que você tem que dar não é nem ler a Bíblia. O primeiro passo que você tem que dar é reconhecer que precisa de Deus. Que na verdade, você reconhecer que precisa de Deus, você ser humilde. Nós, quando eu falo você, eu falo nós, sermos humildes ao ponto de reconhecer que necessitamos deste Deus maravilhoso, então Ele vai resgatar. Não é a palavra dele que vai resgatar a minha, a você, é a minha e a sua entrega a Ele que vai nos resgatar. Porque de repente você pode ser analfabeto. E aí, como se explica então? Né? Você é analfabeto, você não sabe ler, de repente você é um morador de rua, eu não sei, e não sabe ler, você não tem estudo, você nunca estudou, você nunca teve a chance de estudar e ter alguma formatura, ou saber se quer ler, como no passado, no tempo do Senhor Jesus Cristo. Ainda hoje tem pessoas que não sabem ler, mas naquele tempo havia muito mais pessoas que não sabiam ler. Eram totalmente iletradas, pessoas sem letras, adultas, e não tinham conhecimento. Elas eram salvas pela palavra? Não. Elas eram salvas pelo Espírito. Elas eram salvas pela entrega, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não lê aquilo tão somente que eu escrevo, porque antes de eu escrever, Ele já leu o meu entendimento e o meu pensamento. É isso que Ele lê em nós. Não interessa se você é pecador, se você é falho, não importa o tamanho do pecado que você cometeu, o quão grotesco foi o pecado. Isso é indiferente, porque não há pecadinho nem pecadão. Inclusive, ele vai falar aqui em Tiago sobre essas coisas, por isso que é bom você estar lendo depois e meditando. Hoje é o dia, essa é a hora de se entregar para Cristo. Mas eu não preciso batizar nas águas para se me entregar para Cristo? Não, você não precisa. Esse é o segundo passo. O primeiro passo é você se entregar. Isso você pode fazer aí na sua casa, agora, de joelho, nesse exato momento que você estiver assistindo a esse vídeo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como que está a sua vida financeira. De repente você está desempregado, passando necessidade. Cristo não olha para essas coisas. Mas se você se entregar para Ele, é certo que a tua vida não sendo mais tua e sendo dele, Ele vai providenciar todas essas coisas. Para que você possa viver em novidade de vida. Para que você possa ter uma vida decente, de qualidade. E não tão somente padecer. Às vezes, por conta de escolhas erradas que nós temos feito, padece eu, padece você, padece a nossa família no geral. Por conta de uma pessoa que faz uma escolha errada, 10, 15 pessoas podem pagar aí o preço por conta da decisão errada de uma pessoa. E nessa noite eu quero convidar a você que está me ouvindo para se entregar para Cristo. Depois disso, você pode então, sim, procurar uma igreja, tá, cristã, e venha descer as águas. Por que igreja cristã e não católica? Eu vou explicar em um minutinho, tá? Porque na igreja católica é pregada a palavra e é envolvido santos no meio. E não existe santo. O único santo que existe é o Senhor Jesus Cristo e todo aquele que se entrega para Ele. Santo quer dizer separado. Separado para Deus. Isso é ser santo. Santo é ser separado. Então, o batismo, ele é feito para arrependimento dos pecados. Uma criança, por exemplo, ela não tem pecado. Como posso eu batizar, perguntar para uma criança qual foi o seu pecado? Ela não vai me responder, porque ela não sabe falar, ela acabou de nascer. Eu não posso idolatrar a imagem de Paulo, que nem existe imagem dele, né? Que não sabemos como que era o rosto dele. Nem de Paulo, nem de João, nem de José, nem de Maria, nem de Pedro e nem de Tiago. Nós nem sabíamos como que era a face destes homens. Então, como posso eu adorar alguém que precisou do mesmo Deus que eu precisei para ser salvo? O único Deus que eu posso adorar é o Senhor Jesus Cristo, embora que também nós não conhecemos a face dele, mas ele ressuscitou dentre os mortos e foi dado a ele todo o poder e autoridade no céu, na terra e embaixo.
na terra. Ele tomou a chave da morte, do inferno. E nada, e nem ninguém pode morrer sem a autorização dele. É por isso que a minha vida e a sua vida, quando você se entregar para Cristo, está nas mãos deles. Somos melhores do que os demais? Não, somos diferentes, separados por Ele e para Ele. É isso que eu quero que você entenda nesta noite, tá bom? Medida na palavra de Deus, aí em Tiago capítulo 2, que Deus não faz acepção de pessoa. E se de repente você, agora falando com alguém que está dentro da igreja, que já é um cristão, e passa na rua de repente, e vê um irmãozinho de fé, e vira o rosto para o outro lado para não cumprimentar, você está fazendo acepção de pessoa e desprezando aquele que muitas vezes está fraco na fé. Às vezes você o despreza porque caiu em pecado, em prostituição. Qualquer um está sujeito a cair, qualquer um está sujeito a falhar, inclusive eu e você, que muitas vezes que diz ser crente, mas não é, por conta de atitudes que faz. Certas atitudes em desprezar, em menosprezar, em fazer distinção de alguém, torna-se igual ou pior do que qualquer um pecado que você tenha cometido fisicamente falando, ou até um pecado espiritual. Não podemos pegar pessoas e desprezar, menosprezar e colocar aos magistrados, aos grandes, para sentar nas primeiras fileiras e colocar o mais humilde lá no fundo. Os primeiros poderão ser os últimos, porém os últimos também poderão ser os primeiros. Temos que estar atentos, temos que ser humildes. Sendo eu um pastor, sendo eu, de repente, um membro, o Senhor Jesus Cristo aceita a mim, tanto ao pastor como ao membro, da mesma forma. O Espírito que Ele dá ao pastor e o Espírito que Ele dá ao membro, desde quando os dois têm o Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo. Simplesmente uns foram levantados para ser pastor, outros presbíteros, outros diáconos, outros bispos, outros evangelistas, outros pregadores, outros para membros, e assim por diante. É feito assim a distribuição, a hierarquia dentro da Igreja de Cristo, tornando então assim, formando assim então um só corpo, que é Cristo, a árvore principal. Nós somos os galhos, nós somos os ramos, Ele é a árvore. E todo aquele que estiver ligado a Ele, enxertado nele, é certo que dará os mesmos frutos que Ele deu e que Ele prometeu, que os que estão ligados nele e a Ele dariam os mesmos frutos. Que Deus abençoe a sua vida. Peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo. Leve ao máximo de pessoas que você conhece. De repente pode ser palavras simples para você, mas para outras pessoas pode ajudar e pode ser de fundamental importância para a comunhão e a entrega de alguém que está necessitando de Cristo nesse momento. Que Deus abençoe sua vida. E quinta-feira estaremos aí com mais uma live no canal Falando com Deus. Essa será no Facebook, tá? Depois eu posto no YouTube. Será no Facebook aí, na quinta-feira agora, dia 30, né? Dia 30 de julho, às 7 horas da noite, será a live. Desde já convido aqui a todos que assistirem esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.